Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a este sábado, dia 6 de março, para a escuta da Palavra do Senhor, nesta segunda semana do tempo da Quaresma. Sábado, dia de Nossa Senhora também, dedicado a ela, que possamos pedir a sua intercessão, para que ela nos proteja e nos ajude. Por isso, antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu já começo pedindo a sua intercessão e rezando esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então, meus irmãos, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para a escuta da palavra, para que a voz do Senhor ressoe dentro de nós e nos dê frutos de alegria e de vida eterna. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já estava perto da casa e ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, particularmente, este evangelho é o evangelho que eu mais gosto. É o evangelho que toca muito o meu coração. É o evangelho que sempre me acompanhou na minha vida inteira e também na minha caminhada vocacional ao seminário, rumo ao sacerdócio. Porque é o evangelho da misericórdia, é o evangelho concreto do amor de Deus. É o evangelho que me tranquiliza. O evangelho de hoje nos mostra o filho pródigo, o filho que pegou toda a herança do pai e saiu no mundo. E saiu para curtir, saiu para fazer o que quiser, satisfazer, buscar os prazeres da carne, buscar os prazeres em tudo, fez de tudo, e o que aconteceu acabou. E ele passou uma miséria, passou fome, teve que comer o resto das comidas que os porcos comiam. E ele falou, vou voltar para meu pai. Ele achou que o pai ia brigar, ia falar um monte, ia colocar ele como empregado. E não. A primeira reação do pai, quando viu o filho de longe, foi correr ao encontro desse filho e o acariciá-lo, enchê-lo de beijos e abraços, porque esse filho estava morto e voltou a viver, como diz o Evangelho. Ele estava perdido e foi reencontrado. Irmãos, este é nosso Deus. Jesus contou esta parábola porque muitos fariseus estavam criticando a questão de um homem acolher os pecadores, que é Jesus que acolhe os pecadores. E aí Jesus contou esta parábola para eles. Meus irmãos, Deus é tão amoroso, Deus nos ama tanto, que Ele é apaixonado por nós. Uma pessoa apaixonada, ela faz de tudo, ela é a ponto de fazer o improvável por aquela pessoa. E Jesus, Ele é apaixonado por mim e por você. Quer uma prova disso? Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele se fez como um verme para a salvação sua e minha. Para que eu e você tenha a vida eterna, a felicidade eterna. Irmãos, Jesus morreu para que Ele nos salve. Tem maior prova de amor do que dar a vida por alguém? E não só para aqueles que estavam ali perto de Jesus. Não, Jesus morreu por todos. Até por aqueles que o condenavam, que o perseguiam. Jesus abriu o céu para todos. E aqui, nesta parábola, é a demonstração deste amor. Um Deus que perdoa, que ama, que acolhe a gente de todos os jeitos, que nos acaricia, que nos enche de beijos. Isso me emociona e me alegra, meus irmãos. Porque quantas vezes nós também deixamos o Pai e vamos fazer as coisas mundanas. E quando nós voltamos a Deus, Ele está aqui de braços abertos para nos acolher. Ele está aqui, feliz. Por isso, meus irmãos, é um convite para que você, que está longe de Deus, está ouvindo esta palavra, volte para Deus, volte para a igreja, porque Ele está de braços abertos te acolhendo. Deus é esse Deus amoroso, esse é Deus misericordioso, e nos faz também ser assim. Quando alguém nos rejeita, quando alguém briga conosco, que nós possamos também acolher de braços abertos como o Pai. E olha, quantas vezes também não somos como esse filho, o segundo irmão, o irmão mais velho, que fez de tudo pelo Pai, que trabalhou, que luta, que está na igreja, né? Quantas vezes nós estamos na igreja, fazemos de tudo e muitas vezes cobramos a Deus porque nós não temos isso, não temos aquilo, como esse meu irmão mais velho que ficou com inveja do irmão porque ele fazia de tudo e o pai matou um novilho para aquele irmão que estava lá no mundo fazendo coisas erradas. E olha que interessante, o pai fala para ele: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas nós precisamos festejar porque aquele teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meus irmãos, nós que fazemos parte dessa família de Deus, tudo é nosso. Deus morreu por nós. Deus se faz
em corpo e sangue, e nós alimentamos isso, e que nos dá força. Que nós nos alegremos quando nós vemos o irmão que estava aí como uma ovelha perdida e volta para a igreja. Que nós possamos também sair e pegar essas ovelhas perdidas e trazer para a igreja. Esse é o convite, meus irmãos. Sentirmos primeiramente o amor de Deus em nós e também passar para as pessoas este amor de Deus, para que elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam realmente que elas fazem parte da família de Deus, família da Santíssima Trindade. Meus irmãos, não olhemos os pecados, não olhemos o que fizemos atrás, não olhemos o nosso passado, mas o hoje. Hoje nos convertemos, hoje voltemos ao Pai. Meu Pai é Deus que nos acolhe e nos ama. Que palavra fantástica, que palavra de alegria, que palavra de conforto, que nós possamos festejar neste sábado e nos alegrar. Porque o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia e está olhando por você, está olhando para a sua ferida. Às vezes a gente pode achar que Deus está longe de nós, mas isso é um engano muito grande do diabo que quer te enganar. Porque Deus está com você, olhando por você, olhando pelas suas necessidades. Como diz o Salmo, este servo grita e o Senhor o escuta. Deus está em todos os momentos escutando os teus pedidos. Então peça, converse com Deus, volte a Deus. E nós que já somos da igreja, nós que estamos sempre, diariamente, indo à igreja, servindo aos finais de semana, não desanimemos também. Voltemos ao Pai, porque Ele é um Deus de amor e de misericórdia, um Deus que nos ama e nos perdoa. Busquemos os sacramentos, busquemos a vida em Cristo, as alegrias do alto, e assim nós possamos contemplar a face do Senhor. Irmãos, esta semana nós tivemos os evangelhos, as liturgias maravilhosas, no qual nos ensina a sermos humildes, a sermos servos, servidores e também a buscarmos o céu, a buscarmos as armas da igreja, a buscarmos a este Deus. Que nós possamos continuar tendo uma semana, um mês de quaresma, de penitência, de jejum, de esmola, de oração, na luta contra esse inimigo que quer nos tirar de Deus. Não caiamos em tentação, mas que nós possamos, como eu sempre digo, olhar com os olhos fixos neste Jesus que está olhando por nós. Rezem, meus irmãos, que nós possamos ser cristãos animados, não cristãos preguiçosos, que nessa quaresma nós possamos de verdade fazer por amor, por um propósito, que é deixar que Cristo ressuscite e nos faça seus filhos e filhas. Deus abençoe vocês, tenham um santo e feliz sábado e que nós possamos estar sempre reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.